uma frase para você pensar. Existe algo que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte para você, ninguém vai fazer a sua parte para você. Deus sempre faz a parte dele, mas você precisa de fazer a sua parte. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que cuida da gente, Deus que fala, Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mãos e toca. Senhor, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, e nos fortalece a cada dia, para a honra e glória do teu nome. Amém. Livro de João, capítulo 7, glória a Deus, na versão Almeida Revista e Corrigida. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada a Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E você já passou por isso? Você tinha um sonho, uma visão, uma vontade de fazer alguma coisa. Você até acreditava em você mesmo, mas as próprias pessoas da tua casa não acreditavam. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. Então, já aconteceu com Jesus. Nós não somos melhores do que Jesus. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa? Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Os irmãos de Jesus não o entendiam, não criam nele, mas havia um povo que odiava Jesus e procurava o matar. Uns por causa de inveja, outros por causa de medo e outros porque Jesus era um desconhecido. O Espírito de Jesus era desconhecido. E muitas vezes, diante de coisas desconhecidas, nós não sabemos reagir. Continuando no versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus, ele não queria ir com os irmãos dele. Então, ele envia os irmãos dele, ele fala: eu ainda não vou. Toda vez que a gente fala um ainda, quer dizer, ainda pode acontecer. Então, Jesus vai logo depois e ele vai para ensinar no templo. E quer dizer, ele vai, mas ele vai com propósito. E aí a multidão estava dividida. Uns falavam que ele era bom, outros falavam que ele estava enganando o povo. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que estavam abertos para ver o que Jesus estava fazendo, eles ficavam maravilhados com tudo que ele sabia e tudo que ele fazia. Vamos ver a resposta de Jesus no versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus tenta explicar para a multidão que tudo que ele é e tem, vem de Deus, é para Deus e é por meio de Deus. Mas a multidão, ela não entende, ou nem quis escutar,
E aí Jesus aqui, ele nos ensina uma coisa, que tudo que a gente fizer é fazer para a glória de Deus, porque isso é verdadeiramente cumprir o propósito de Deus. E aí ele vai e pergunta, né? Ele fala, você não observa a lei de Moisés, e por que vocês estão procurando me matar? A multidão finge de bobo e responde, tens demônio, quem procura matar-te? E Jesus já sabia, eles estavam procurando matar ele, mas eles fingiram de bobo. E quantas vezes, né, a gente vai conversar com uma pessoa e a gente sabe que a pessoa está com más intenções e ela vai fingir, ai, que é isso? Nunca ia fazer isso. Né? Da mesma forma aconteceu com Jesus. Jesus tinha sua identidade firme em Deus, então isso não o afetava. E ele prosseguia como ele precisava de prosseguir. E você? Quando alguém faz alguma coisa que te chateia, te magoa, que você sabe que a pessoa está sendo falsa, você deixa isso te afetar? Afeta quem você é, a sua identidade? Então, uma coisa a gente se pensar, né? E analisar nas próximas situações. Como que eu reajo diante disso? Versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. E Jesus chama a atenção da hipocrisia deles, né? Porque é hipocrisia falar que não pode fazer nada no sábado, mas aí eles vão e fazem a circuncisão. E por que não? E por que não curar? Por que Jesus não poderia fazer a obra de Deus? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Versículo 27. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os príncipes dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Aqui nós podemos entender a confusão do povo, né, da multidão. A multidão sabia que os fariseus queriam o prender. Ele estava lá no templo ensinando. Ninguém colocou a mão nele, porque quando Jesus foi para a cruz, ele se entregou e ele deixou isso bem claro, que ninguém poderia tocar nele se ele não tivesse se entregado, porque é a autoridade, né, que nós temos como cristãos, que ele nos deu como cristãos, de bloquear o poder das trevas, e as trevas não podem nos tocar e não podia tocar em Jesus. E ali muitos creram, porque além de ter visto os sinais, as maravilhas, como ele falava, como era impossível, né, se ele não fosse de Deus, falar e fazer tudo o que ele fazia. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia! E isso disse ele do Espírito, e haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Imagina, gente, quão difícil que era para acreditar naquela época. Se hoje as pessoas têm dificuldade de acreditar, vendo, olhando, podendo olhar para trás, né, e ver tudo ter acontecido. Mas imagina naquela época, ainda estava para acontecer. Mas ali Jesus fala para eles sobre a morte dele, sobre ele ir aos céus, né, onde que ele estava, eles não poderiam estar com ele. E logo depois ele se revela falando do que vai acontecer logo depois, né, o derramamento do Espírito Santo. E que buscando a Jesus, crendo em Jesus, buscando o Espírito Santo, a gente pode jorrar rios de águas vivas, a gente pode transbordar vida, transbordar luz, transbordar paz, transbordar Jesus. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. A gente, né, sabe que uma das estratégias de Satanás é usar as próprias escrituras. E aqui ele usa a própria escritura para confundir e para causar dissensão entre o povo, usando a própria escritura e causando dúvida no meio do povo. Versículo 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Os fariseus tinham enviado esses servidores para prender Jesus. E aí eles voltam com essa resposta: nunca homem algum falou assim como este homem. Então, eles foram o prender, mas eles não tiveram coragem, porque como eles o prenderiam se ele estava fazendo milagres, maravilhas, e ainda falando da forma que ele falava? Imagine, gente, hoje quando a gente fala de Jesus, a gente sente a unção. Imagine o próprio Jesus falando. Mas os fariseus estavam obstinados e eles queriam a todo pano denegrir a imagem de Jesus. Eles queriam a todo pano prender Jesus, o matar, tirar qualquer competição, qualquer comparação que houvesse. Eles queriam tirar de Jesus todo o crédito. E aí eles vão e ainda amaldiçoam a multidão. Então, não tem dúvida, né, que esse povo não estava sendo guiado pelo Espírito Santo por Deus, mas sim por demônios. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então, Nicodemos, que também tinha tido uma experiência próxima com Jesus, tinha ouvido Jesus de perto, tinha experimentado do Espírito de Jesus, ele tenta chamar a atenção desse povo. Por que eles estavam tratando Jesus dessa forma, se eles nem tinham escutado? Mas os fariseus, obstinados novamente, né, o atacam. És tu também da Galileia? E ataca também de onde Jesus veio, porque era um preconceito que eles tinham de Jesus ter vindo da Galileia. Mas, na verdade, Jesus não veio da Galileia, Jesus veio de Deus, do próprio Espírito Santo, que desceu sobre Maria e Maria concebeu. Mas eles não sabiam disso e eles nem queriam saber, né? Um capítulo com tanta obstinação, mesmo que Jesus estava se revelando tão fortemente, para a gente poder refletir. Será que a gente é obstinado em algum caminho?
Será que Deus está querendo falar com a gente como Jesus estava querendo falar com aquele povo e a gente fica obstinadamente presos ao passado, presos à religião, presos a alguma coisa? Então, faça uma autoanálise, pergunta para Deus, faça como Davi. Sonda-me, Senhor, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Então, faça essa análise, pergunta para Deus e peça para Deus para te guiar pelo caminho da sua justiça. E a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus. Amém? Outra pergunta que é muito importante você ter clareza para a sua vida espiritual é: quem é Jesus para você? Pega uns minutos e declara para o mundo espiritual quem é Jesus para você, porque é preciso clareza de quem ele é para a gente. Tanto é que ele perguntava para o povo, ele queria ver, ele reportou sobre o que o povo falava dele, né? Então, é importante. Beijos, fiquem com Deus, ótima noite.